Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar a função logarítmica. Nesta primeira parte vamos estudar os logaritmos e as operações com logaritmos, e na segunda parte o logaritmo natural e as propriedades da função logarítmica. Vamos imaginar o problema em que um biólogo pode medir o número de bactérias numa colônia em função do tempo, né? Então eu teria uma tabela aí como exemplo, em que se mede no instante inicial a quantidade de bactérias e elas vão se proliferando conforme o tempo vai passando. Se eu pensar num problema contrário, em obter não o número de bactérias, mas obter um instante de tempo t para uma determinada quantidade de bactérias. Então seria o que nós chamamos na álgebra das funções de obter uma função inversa à função proposta. Então a função proposta aqui inicialmente era obter o número de bactérias em função do tempo. Agora obter o tempo dado um número de bactérias, qual seria o instante de tempo t em que o número de bactérias seria 550, por exemplo. Então essa função seria igual a 6. Então é o caso de uma função inversa, que faz parte do nosso assunto de logaritmos. Porque a função logarítmica ela é uma função inversa da definição da função exponencial que vimos na aula passada. Então, dada uma função em que a elevado a y é igual a x, o contrário seria o logaritmo de x, dizemos logaritmo de x na base a, que é igual a y. Então, o logaritmo é definido como uma função inversa da função exponencial. Para exemplificar melhor, né, essa propriedade de ser uma função inversa, nós podemos analisar o gráfico de uma função logarítmica e de uma função exponencial. Então aqui em azul eu tenho a curva de uma função exponencial crescente com o a maior do que 1, né? Então ela passa aqui pelo y igual a 1 e segue com seu crescimento. Aqui eu tenho a reta y igual a x, que ela corta exatamente o primeiro e o terceiro quadrante aqui, exatamente na metade do ângulo, né? Nós chamamos essa reta de bissetriz. E temos aqui em vermelho, então, o gráfico da função logarítmica. Veja que esse x é o mesmo x daqui. E esse a, que é a base do logaritmo, é o mesmo a da função exponencial. Então, enquanto na função exponencial eu tenho um número elevado a x, eu vou ter como função inversa uma função logarítmica de x, cuja base seja a. Então, o logaritmo ele se define da seguinte forma: dados dois números a e b que sejam reais e positivos, onde a é diferente de 1, nós dizemos logaritmo de b, aqui, na base a igual a x, certo? Que equivale à exponencial de a elevado a x, que resulta em b. Podemos citar como exemplo logaritmo de 8 na base 2. Isso resulta em quanto? Em 3. Por quê? Aí pensamos no inverso. Então, a base aqui, que é o 2, elevado a 3, 2 elevado a 3, resulta em 8. Então, nós dizemos que a função inversa do logaritmo é exponencial, como mostrado aqui. Nesse caso, nós chamamos o b de logaritmando a base, logaritmando a de base, e x o logaritmo. X é o resultado da operação do logaritmo em cima de um número sobre uma determinada base. Vai existir uma classe de logaritmos especiais, de uma notação especial, em que nós não precisamos escrever a base dele. Esses são os logaritmos decimais. Então, quando você vê dessa forma um logaritmo escrito sem a base, significa que ele é um logaritmo de base 10. Por exemplo, logaritmo de 10.000. Então, escrito dessa forma, já subentende que a base é 10, então significa que esse resultado será igual a 4. Por que igual a 4? Operação inversa. 10, que é a base, elevado ao resultado
do logaritmo é igual ao logaritmando 10.000. Poderia escrever log na base 10 de 100. Isso resulta em 2. Por quê? Porque a base, que é 10, elevado ao quadrado, é igual ao logaritmando 100. Poderia ainda escrever log de 0,1. Isso é igual a quanto? Menos 1. Por que menos 1? Porque esse 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. E assim sucessivamente. Propriedades, que são consequências da definição de logaritmo. Veja só, o logaritmo em qualquer base do número 1 é 0. Por quê? Porque a elevado a 0 é igual a 1. Logaritmo em que o logaritmando e a base são iguais resulta em 1. Por quê? Porque a elevado a 1 é igual a a. Eu estou sempre pegando a base e elevando ao logaritmo para obter o logaritmando. Sempre assim. E aqui, apesar de ser uma expressão complicada a princípio, mas também resulta da definição. Se você chamar todo esse expoente de a, vamos chamar isso de a elevado a y igual a b. Guardo isso aqui. Eu sei que a elevado a y é b. Quem é y? Y é o logaritmo de b na base a. Agora eu aplico aqui a definição de logaritmo. A elevado a y é igual a b. Então, como essas duas coisas são verdades, eu recaio de novo na mesma notação. Então é verdade que a elevado ao logaritmo de b na base a é igual ao próprio b. As operações com logaritmos são simples quando usamos as propriedades do logaritmo. A primeira que nos aparece é o logaritmo do produto. Seja o log de b vezes c na base a, isso resulta no log de b na base a mais o log de c na base a. Veja que não é uma propriedade aqui distributiva, onde eu faço log de b vezes log de c. Não. É porque, como o logaritmo é definido como uma função inversa, então, lembra que duas exponenciais multiplicadas de mesma base, eu somo os expoentes, então esse resultado provém justamente dessa propriedade das exponenciais. Então eu poderia fazer aqui log de 6. Log de 6 na base 2. Eu sei que log de 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Vou decompor aqui. E agora vou usar a propriedade do logaritmo do produto. Então, eu vou ter log de 2 na base 2, 2 na base 2, mais log de 3 na base 2. Agora, log de 2 na base 2 é 1, mais log de 3 na base 2. E esse é o meu resultado. Então, eu posso simplificar por vezes uma expressão de logaritmo usando as propriedades. A propriedade do quociente é similar também àquela propriedade do quociente de exponenciais, né, em que aqui eu vou ter envolvido uma subtração. Por exemplo, avalie log de 0,03. 0,3. Como eu não escrevi a base é 10. Então, posso escrever log de 3 sobre 100. 3 sobre 100. Então, aqui eu vou aplicar a regra do quociente. Log de 3 menos log de 100. Isso resulta em log de 3, que eu não sei quanto é, posso fazer na calculadora. Mais o log de 100 eu tenho como simplificar. Isso é igual a 2. Por quê? Porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, eu
simplifiquei aquela minha expressão nessa daqui. A outra propriedade muito utilizada é a propriedade do logaritmo do expoente. Então, por exemplo, logaritmo de b elevado a r na base a. Então, a gente costuma dizer, cai o expoente multiplicando o logaritmo. Então, para fazer um exemplo aqui para vocês, log de 27 na base 5. Ora, eu sei que 27 é escrito como 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado ao cubo. Isso na base 5. Então, esse expoente aqui do logaritmando, ele vem para frente do logaritmo. E aí eu posso simplificar essa expressão como log de 3 na base 5. E assim sucessivamente. Na segunda parte dessa aula, vamos falar sobre o logaritmo natural e as propriedades da função logarítmica. Existe um logaritmo especial cuja base é aquele número e que falamos na aula passada. Isso mesmo, aquele número irracional que é aproximado em 2,718 e assim sucessivamente. Então, quando eu uso o logaritmo com a base que seja o número e, então eu posso escrever uma nova notação que é o ln de x, logaritmo natural de x. Esse é um logaritmo muito importante, assim como a função exponencial descreve muitos fenômenos da natureza, a função logarítmica, por ser sua inversa, também descreve uma série de fenômenos. Então, nos cursos aí, tanto de física básica quanto física avançada, vocês vão se deparar muitas vezes com o logaritmo natural. Posso até dizer que muito mais do que com o logaritmo em outras bases e até mesmo na base decimal. Nós comumente caímos em problemas que são descritos pelo logaritmo natural de x. Então, se eu disser, por exemplo, ln de 2, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero procurar se aqui isso é igual a um número y. Eu estou procurando a exponencial de um número y que resulta em 2. Se por outro lado eu escrever que ln de x é igual a 2, então e elevado a 2 é igual a x. Então aí eu determino x elevando o número e ao quadrado. Então pega esse número, eleva ao quadrado e calcula o x. As propriedades do gráfico de uma função logarítmica então, da mesma forma que nós fizemos na função exponencial, eu plotei aqui alguns valores. Eu tomei como exemplo a função f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Então, substituindo aqui na função, eu posso calcular os diversos valores que essa função assume. E o seu gráfico ele é desta forma. Então, veja que sempre o gráfico ele vai ser com domínio em x pertencente aos reais positivos. Ele sempre vai estar aqui entre o primeiro e o quarto quadrante, né? Então, o comportamento da função logarítmica não tem um crescimento explosivo, né? Mas ele está relacionado com o gráfico da função 2 elevado a x. Então, coloquei aqui, esse gráfico aqui em azul é o gráfico da exponencial 2 elevado a x, com um crescimento bem expressivo. Aqui no meio do primeiro e terceiro quadrante eu tenho uma reta que corta-os, né, em ângulos iguais, uma bissetriz. E aqui do outro lado, como se a gente pegasse uma função e rebatesse pelo outro lado da bissetriz, eu obtenho o gráfico da função logarítmica. Então, de maneira geral, a propriedade do gráfico da função logarítmica é essa. Se o a for maior do que 1, né, ou seja, se a base aqui, se a for maior do que 1, então eu tenho um gráfico desse tipo aqui. Lembrando, o gráfico da função logarítmica é esse que está embaixo. Esse outro aqui, dessa função g,
é o gráfico da exponencial correspondente. Então, os dois estão colocados dessa forma para nós percebermos o quanto eles são correlacionados, né? A função inversa correspondente à função logarítmica, à função exponencial. Se o a for menor do que 1, porém tem que ser maior do que 0, por definição, o gráfico da função logarítmica se comportará dessa forma. Não obstante, ele também tem um domínio aqui dos reais positivos, né? Então o logaritmo ele nunca vai assumir valores com domínio, né? Ele nunca vai admitir valores de x que sejam negativos. Então, pessoal, esse é o resumo das funções logarítmicas. Respondam às atividades que estão lá no ambiente virtual de aprendizagem e retirem suas dúvidas lá na ferramenta do fórum. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos exercícios ou à exposição dos conteúdos ou algum outro exercício que vocês tenham feito, vocês podem ir postando lá e nós vamos respondendo, eu e juntamente com os colegas aí, tutores da Escola de Nivelamento, professora Maria Cristina Hellmaster, do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas. Grande abraço a todos.